Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, do nosso canal no YouTube, das redes sociais. Olha que legal, quem está aqui comigo, Gustavo. Seja Obrigado. bem-vindo, meu amigo. Uma Eu que alegria te agradeço, receber cara. aqui na cidade de Uberlândia. Vem fazer uma palestra, a gente vai falar dela aqui daqui a pouquinho. Mas me fala uma coisa, quem que é o Gustavo Musa? O pessoal que te conhece, pelo próprio Gustavo Musa. Olha, dizem que o Gustavo Musa é o cara que fala, tá lá no Livro dos Espíritos, né? Geralmente eu estou participando dos congressos por aí, quando abre para perguntas, né? O pessoal às vezes não sabe o nome, mas fala, quero perguntar para aquele que fala, tá lá no Livro dos Espíritos. Aí sou eu, mas brincadeira à parte. Gustavo é uma pessoa que se dedicou a divulgar o espiritismo nas redes sociais já há alguns anos, e através do estudo que a gente já vinha desenvolvendo, há uns 20 anos talvez, mais ou menos, eu entendi que era hora de levar aquele estudo para a rede social de uma forma mais direta e tentando fazer da forma mais elaborada possível, porque até então, Rubens, tinha divulgação na rede social? Tinha, mas eu encontrava um material que não era com capricho, que não era com esmero, sabe? Era um material de divulgação que as pessoas faziam que você entendia que faltava alguma coisinha. Até um pouquinho mais de capricho com as informações, de cuidar, de manter fidelidade a Kardec. Aí eu falei, eu vou fazer isso aí. Aí eu comecei a gravar vídeo, gravar vídeo, gravar vídeo, e estamos aí no Instagram, Gustavo Pão Espiritismo, lá com quase 400 mil seguidores, uma audiência fiel de 4 milhões de pessoas por mês, que nos dá muita responsabilidade, na É isso que eu ia verdade, né? falar, você já parou para pensar a Nossa, eu já responsabilidade parei. que tu tens. Muitas e muitas vezes eu já parei para pensar assim. Eu acho que quando lá de cima olhou para mim e falou assim: ah, ele está devendo bastante, vamos pôr ele para trabalhar, então vamos dar bastante coisa para ele fazer. Mas sim, com certeza, a gente tem consciência dessa responsabilidade. E eu faço isso, Rubens, com muito compromisso. Eu não faço por fazer, eu não tenho nenhum tipo de apego à imagem, não. A gente faz para divulgar mesmo e com a consciência da responsabilidade que a gente tem de falar para as pessoas, de falar para corações machucados, de falar para almas sofridas, que a gente, sempre que a gente fala, a gente leva uma mensagem de esperança e a ideia é sempre essa. Sabemos que aí do outro lado tem alguém que está nos assistindo, que tem a sua história, que tem a sua bagagem e, portanto, essa história precisa ser valorizada e a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente fala. Aproveitando isso que você falou, como é que você chegou na doutrina espírita? Você já nasceu de berço espírita ou você encontrou essa mensagem? Olha, Como é que foi isso? eu cheguei como a maioria de nós chegamos. Eu cheguei pela dor. Eu estava me tratando de depressão, eu não estava bem, fui ao médico, o médico imaginou que eu tivesse com quadro de depressão e falou assim, olha, vai procurar um psicólogo que eu acho que você está com depressão. Eu procurei psicólogo, realmente eu estava, então eu comecei o meu processo de tratamento contra a depressão. E nesse momento eu entendi que faltava alguma coisa na minha vida. Eu falei, não pode ser só o médico, não pode ser só o psicólogo, está faltando mais um tripé para fechar isso. E eu falei assim, é Deus. Está faltando Deus na minha vida, porque até então eu nunca tinha me firmado em nada, e tinha um centro espírita perto do meu trabalho, eu falei, eu vou lá ver como é que é esse negócio. Aí eu fui um dia, gostei, voltei, voltei, estou até hoje. Que bacana, né? Porque realmente estar ali me fez muito bem. Né? Eu entendi algumas coisas que antes eu não tinha entendido, como, por exemplo, a importância da prática da caridade para aqueles que estão tratando processos depressivos, né? Da reforma íntima. Foi através da reforma íntima, da caridade e o médico, que a gente tem que frisar sempre que é importante estar lá no médico, não abandonar os tratamentos médicos e psicológicos, mas o tratamento espiritual vem somar. E foi através da caridade e reforma íntima que eu realmente me reequilibrei e pude continuar em frente. Bacana esse depoimento que você traz para a gente. Aqui em Uberlândia vai estar falando sobre um tema muito bacana, expiação com Jesus. E talvez o pessoal está nos acompanhando, parou no vídeo, ou está ouvindo assim pela primeira vez, pode pensar, o que é essa coisa de expiação? E a expiação com Jesus? Queria que você falasse para a gente. Vamos sim. Expiação é um assunto que dá tema para um seminário, né? A gente ficaria um final de semana certamente falando de expiação para poder entender exatamente o que é expiação, por que a gente expia, quanto tempo dura, qual o propósito de uma expiação. É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. A expiação, em grossas palavras, seria reviver um processo que nós tivemos lá no passado, agora a gente revive, reencontra uma situação similar ou análoga a essa, mas invertendo os papéis. É como se eu tivesse saído do lado de cá e passado para o lado de lá, na mesma situação, onde eu provavelmente causei dor, onde eu causei sabor para muitas pessoas. Então, através dessa situação, a gente vai reviver. Mas é um castigo, então? A gente veio para cá para viver uma situação de dor. Não, é misericórdia de Deus, é amor
de Deus conosco, a oportunidade de podermos reviver isso, reaprender e voltarmos a caminhar de cabeça erguida, sem o peso da culpa que nos prende, como Kardec nos lembra na questão 991, a culpa é que nos retém preso a esse processo psicológico de consciência que a gente fica, né, remoendo a dor. Então a expiação é o remédio para a gente poder deixar isso para trás e caminhar de cabeça erguida. E com Jesus? E aí vem Jesus. Né? Se espiar já não é uma coisa agradável, né? Ela nos convida à dor. E essa dor é aliviada por Jesus, o médico dos médicos. Se nós estamos aqui nesse grande hospital que é a Terra, todo hospital tem um médico. E o médico maior desse hospital aqui chama Jesus, modelo e guia para a gente. É ele que vai nos dando força nos momentos em que a expiação mais aperta, em que a dor mais nos machuca. Jesus é o nosso porto seguro, o caminho, a verdade, a vida, para a gente poder passar pela expiação. Muito bem, aproveitando o Gustavo aqui com a gente, como é que você vê, na sua avaliação, na sua observação, a presença do jovem na nossa casa espírita, no nosso movimento espírita hoje? Eu vejo com muita lamentação, porque eu sinto as casas espíritas despertando para essa necessidade de um tempo para cá, se esforçando muito, fazendo movimentos para resgatar o jovem, mas ainda na prática a gente encontra algumas barreiras que a gente precisa vencer, e esse é o tema que a gente tem discutido por aí. Eu tenho tido a graça de Deus de rodar o Brasil de cima e embaixo, qualquer lugar que a gente passa, esse é o debate. Como trazer o jovem de volta para o movimento espírita? A gente está aprendendo. Eu acho que o nosso movimento espírita é um movimento jovem, a gente está começando a entender como as coisas funcionam, mas é preciso sim falarmos com o jovem e colocar jovem para falar com o jovem. Estava até dizendo agora há pouco, acho muito bacana a iniciativa que alguns centros espíritas fazem de montar turmas de jovens, grupos de jovens, mas às vezes aquela pessoa que está à frente do grupo de jovem já não é mais um jovem, né? E ainda que tenha um coração bondoso, uma vontade de trabalhar enorme, o jovem quer empatia, ele quer sintonia, ele quer identificação. Falar na mesma linguagem. Falar na mesma linguagem. Então, encontrar jovens que possam ali coordenar atividades também. O jovem não quer só ficar assistindo, Rubens. É verdade. Ele não quer ser só, uma palestra para mim. Não, ele quer fazer a palestra. Um estudo para mim, ele quer participar do estudo. Então, a gente tem que inserir o jovem como protagonista, né? Claro que tem que ter os mais experientes para coordenar, para deixar sair do caminho, mas dá ao jovem a oportunidade de falar. O jovem não quer só ouvir, o jovem quer ter voz, e acho que isso pode ser o que vai mudar a chave que a gente precisa no movimento espírita. Você acha que esse seria um grande desafio que a gente tem com o movimento espírita? Você apontaria, teria observação, outros desafios? Com certeza absoluta. O Haroldo Dutra, ele tem uma frase que ele disse, né, brincando, mas a gente entende o que ele quis dizer. Ele diz assim, que se a gente não fizer alguma coisa nesse sentido, em 40 anos o movimento espírita vai sumir. Claro que ele fala isso brincando, porque não vai sumir, lá de cima eles vão coordenando tudo, mas a gente entende o que ele quer dizer. Porque esse é um desafio que nós todos estamos tendo agora. Encontrar o caminho, aonde abrir essa porta para que o jovem possa voltar a ter conexão com a doutrina espírita numa faixa etária específica. Porque até os 10, 12 anos, eles vêm. O papai traz, a mamãe traz, eles vêm. Por volta dos 12, 13... aí tem aquela evasão, né? Vão para outros cantos, para outras casas, para outras religiões, ou para religião nenhuma, e volta com 30. Porque aí começa a ser machucado pela vida, vem a dor, né? Aí vem a dor, aí vem o divórcio, aí vem os desencarnes da família, essa pessoa fica machucada, então ela volta. Mas ali dos 10, 12 até os 30, existe uma lacuna que a gente precisa preencher. Esse é um desafio que cabe a nós todos, a você, com a sua rádio, com o seu canal, todos que nos assistem. Não é você também. Comigo, não é um desafio de um de nós. Não temos que jogar isso, atribuir isso a alguém especificamente. Todos nós que estamos aqui hoje, que nos dedicamos ao movimento espírita, precisamos entender, abraçar essa causa e fazer com que isso mude. Aproveitando você também, você tem um livro, eu achei muito interessante o título do livro, né? Manual. Manual de sobrevivência para gente cansada. Como é que é isso, hein? Gustavo, como é que nós vamos chamar o livro? E surgiu um nome, surgiu outro, mas eu não tinha criado aquela conexão com o nome, né? Aí um belo dia deu aqueles estalos, sabe? Acho que veio aqueles estalos. Eu falei, Luiz, achei um nome. O que você acha de manual de sobrevivência para gente cansada? Porque eu sou psicanalista. Né? E eu lido com isso todos os dias. Ele falou, nossa, acho que isso não vai criar muita empatia com as pessoas. E, de fato, onde a gente fala o nome dos livros, do livro, a pessoa já fala, foi feito para mim, eu preciso desse livro. Né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade apressada, numa sociedade que inverteu valores,
Cansada Então, mesmo. cansada emocionalmente, aquele cansaço que o sono não resolve, Isso, exatamente. aquele cansaço que repousar não traz alívio, é o cansaço da alma, né? Mas esse cansaço da alma, ele surge em função da vida que a gente leva. É a pressa, é a correria, é a preocupação. Hoje em dia é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, né? Hoje em dia a gente tem que fazer as coisas numa velocidade diferente do que fazia antes, e nessa pressa de viver, a gente se perdeu em alguns momentos, e aí aquela sensação de que não vai dar conta, tá pesado, não vou dar conta, né? Porque a gente sobrecarregou, então precisa parar, desacelerar, e o livro traz essa proposta de desaceleração, de se reencontrar. Não é desacelerar o mundo, porque a gente não vai desacelerar o mundo, é desacelerar o interior, pois Jesus nos disse, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, se eu acalmar aquilo que está dentro de mim, ainda que em volta tudo esteja agitado, eu estou em paz, porque dentro de mim mora a paz. E a proposta do livro é justamente essa. Onde que a gente acha o livro? Eu trouxe aqui hoje, para quem estiver aqui hoje em Uberlândia, mas se você estiver assistindo, o livro está na Hiperlivros, está na Amazon e está na Shopee. Mas quer ver mais fácil? Vai na minha rede social que tem um link de todos eles lá. No Instagram, Gustavo.Espiritismo. Lá na minha bio tem um linkzinho para todos os meios de encontrar o livro. Você está cansado, então já não tem desculpa mais. Mas aproveitando que você falou das redes sociais, você já está há um tempo que está trabalhando com isso. Como é que você sentiu ao entrar nessa área e começar a fazer esse trabalho? Eu imagino que a gente que tem um trabalho na rádio ou no YouTube, a gente tem alguns retornos que muitas vezes nos emocionam. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência nas redes sociais e casos que deve chegar para você. Chega bastante, né? Pelo volume de gente que, graças a Deus, nos acompanha, chega de tudo um pouco, né? Então a gente fica muito tocado algumas vezes por saber que um simples vídeo pode mudar a vida de alguém, pessoas que estão pensando em desistir da vida, pessoas que estão desesperançosas, que às vezes mandam uma mensagem, mandam um áudio dizendo assim, olha, eu estava a um ponto de desistir da vida, eu estava no topo de um prédio, já aconteceu isso, e foi um vídeo seu que me fez descer de lá, e eu estou aqui hoje vivo, graças a Deus que eu assisti um vídeo seu. E a gente fica muito emocionado, e quando a gente faz o vídeo, a gente fala assim, compartilha, coleguinha, vai lá, põe na sua rede. Não é porque a gente quer ter mais alcance, é porque a gente sabe que uma pessoa a mais que assiste o vídeo, você sabe, você tem vídeo na internet, essa pessoa pode ser transformada por um vídeo. Então, é uma ferramenta que hoje, de casa espírita nenhuma pode abrir mão. É estar na internet de maneira ativa. Todas as grandes empresas do mundo hoje estão na rede social. O governo está na rede social. O governo se comunica hoje pela rede social. As casas espíritas precisam, mas não é estar lá de uma forma passiva. Precisa ter um departamento que toma conta daquilo e faz aquilo realmente ter movimento, para que a gente possa, então, usar essa ferramenta a favor do bem, da doutrina espírita. O Vaticano está na rede social. Né? Por que o Espiritismo não pode entrar para valer também na rede social? E a gente acaba vendo que pode ser um braço de atendimento fraterno, como você mesmo acabou de relatar para a gente. Se você tem uma equipe de apoio, de trabalho, pode ser extensiva a ser um braço de atendimento fraterno. Eu faço atendimento fraterno, posso dizer isso hoje sem medo de estar me equivocando, todos os dias. Agora há pouco eu estava ali esperando que você chegasse, eu estava respondendo para as pessoas que estão machucadas, que têm dúvidas, que têm dores, que quer saber como é que elas podem se reencaminhar. Então eu respondo 200, 500 mensagens por dia, depende do tema que eu ponho. Não é que tem temas que são mais acalorados, né? Então aí gera mais movimento. Mais 150, 200 é a média de pessoas que eu respondo todos os dias e faço isso com muito prazer, com muita alegria, porque eu sei que a pessoa ela não está só querendo falar, ela quer um alívio para alguma coisa que ela precisa. Às vezes uma palavra que você possa dizer, olha, eu fui ouvido. Né? Isso é importante. Às vezes ela quer falar. Também quer falar. Né? Às vezes eu recebo áudios, né, que se você somar os áudios, eu somo uma sequência de 38 minutos de áudio, 40 minutos de áudio, eu falo, nossa, como é que eu ouvi tudo isso? Né? Mas no fim, a pessoa ela quer falar, pronto, ela já falou. Eu sou psicanalista, né? Então a gente sabe que falar cura. O Freud dizia, falar cura. Então aquela pessoa, só de ter oportunidade de falar, e você responder um áudiozinho simplesinho para ela já retorna dizendo, nossa, obrigado, estou me sentindo melhor. Bom, algo que eu não te perguntei, eu queria deixar o microfone aí da Web Rádio Fraternidade à sua disposição, para você falar alguma coisa, você acrescentar alguma coisa que eu não coloquei.
você acha importante dizer? Não, eu quero simplesmente agradecer a oportunidade que tem de estar aqui com você, de estar aqui em Uberlândia, no Grupo Fraternal Eurípides Barçanufo. Falei direito? Falei! O pessoal me recebeu com muito carinho, abriu as portas para mim. Então, essa minha fala final é uma fala, a princípio, de agradecimento pela oportunidade de estar aqui em Uberlândia, de estar com você na web rádio também, e que você, que está aí nos assistindo, dê a oportunidade de que você possa receber uma mensagem de uma maneira mais direta, usando os vídeos a seu benefício, né? Para que Jesus possa entrar na sua vida de uma maneira direta. Às vezes, ele está usando da rede social para poder tocar o seu coração. E se hoje você está machucado, saiba que amanhã nós vamos encontrar dias melhores, não por mágica, não por nenhum tipo de coisa mágica assim, mas quando a gente se esforça e se empenha, lá em cima está sempre conosco. Muito bem, a gente falou com o Gustavo Musa aqui na cidade de Uberlândia, no grupo fraternal Eurípides Barçanufo. Foi muito bom estar com você aqui e com você daí, tá bom? Tchau, tchau.